Olá, muito bom dia a todos. Eu me chamo Gabriela, eu sou servidora técnica na diretoria de pesquisa e nós estamos iniciando hoje na sala A, professora Cleise Abreu, trabalhos de iniciação científica da área de ciências humanas. Hoje é dia 20 de outubro e a gente vai começar a nossa sessão, as nossas sessões da manhã agora. Eu queria desde já, agradecer a presença da professora Maria Lília, muito obrigada por estar presente, que vai atuar como mediadora, assim como o professor Anselmo, que eu também já vi que está na sala. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença, dos alunos também. Professora, eu vou passar a palavra para que a senhora possa apresentar, tá, o trabalho a ser exibido agora. Tá bem? Lembrando que a gente vai ter, em cada sessão de apresentação, cerca de até 16 minutos, sendo 8 para a exibição dos vídeos, de cada vídeo, e até 8 para perguntas e contribuições com o trabalho. Tá bom. Obrigada, Gabi, pela apresentação. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, mediando esses trabalhos. Eu vou mediar os 4 primeiros trabalhos desse dia, que é da Jennifer, do John, da Karen e da Claudiane. Tá? Então, eu desejo uma boa apresentação para todos. E durante a apresentação, os ouvintes podem fazer alguma pergunta no chat, que quando terminar o vídeo eu posso comentar e posso fazer a pergunta também de vocês que estão participando. Então, aproveitem esse momento, é um momento de socialização de conhecimentos, de socialização de pesquisas, e é muito rico para a gente. Então, um bom dia a todos, e agora vamos ouvir e ver o vídeo A Inclusão do Surdo na Rede Municipal de Alenquer e Monte Alegre, um trabalho da Jennifer Carini, orientado pela professora doutora Eleni Brandão. Meu nome é Jennifer Carini Lima Vieira, sou estudante do curso de Pedagogia da turma 2016, sou integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação de Surdos, o GEPS. A minha orientadora é a professora doutora Eleni Brandão Cavalcante, que é líder do GEPS, e o título do meu trabalho é A Inclusão do Surdo na Rede Municipal de Alenquer e Monte Alegre. Teve como apoio financeiro o CNPq. Por conta da pandemia do novo coronavírus 2019, os objetivos só puderam ser alcançados na cidade de Monte Alegre, porque quando eu iria iniciar as viagens para o desenvolvimento da pesquisa no município de Alenquer, o isolamento social foi instaurado. Tentei realizar por meio de pesquisa documental, só que eu perdi todo o contato com a Secretaria de Educação de Alenquer. Então, foi-se decidido entre mim e a orientadora que nós iríamos realizar a pesquisa somente com o que eu já tinha conseguido lá do município de Monte Alegre. Então, os objetivos da minha pesquisa foram perceber como acontece a inclusão do surdo na rede municipal de ensino de Monte Alegre, Pará, destacar quem são os profissionais que trabalham com os educandos surdos e qual a sua qualificação, perceber se existe e quais modificações as escolas realizaram para inserir os educandos surdos, e identificar e analisar os aspectos pedagógicos, ou seja, planejamento, metodologia, avaliação e adaptação curricular, presentes na prática dos docentes do ensino comum e do atendimento educacional especializado, o AEE. Sobre a metodologia, essa é uma pesquisa qualificada como uma pesquisa qualitativa, ancorada em X8 2001, onde o pesquisador pode atuar no meio de uma conduta participante, compartilhando experiências sociais, culturais e acadêmicas. O andamento da pesquisa foi dividido em levantamento bibliográfico e documental, coleta de dados, tabulação e análise de dados. Na primeira parte, no levantamento bibliográfico documental, foi-se levantados teóricos sobre a temática de inclusão, educação especial, teoria histórico-cultural e educação de surdos. Sobre o levantamento documental, ocorrido basicamente na Secretaria Municipal de Ensino de Monte Alegre. Conseguimos portarias que ancoravam a educação de pessoas com deficiência e também foi-se realizada uma entrevista com a secretária municipal de educação do município de Monte Alegre e foi feito por meio de um questionário semi-estruturado.
Para análise de dados, se utilizou Bardan, Bueno, Cavalcante, Lodi Lacerda, Mello, Zampieri, que são autores que tratam sobre a pesquisa em educação de surdos e educação especial, e por meio dessas pesquisas pôde-se analisar essa entrevista com a secretária municipal de Educação Especial do município de Monte Alegre e, portanto, foi-se realizada uma análise profunda dessa entrevista com ela. Sobre os resultados obtidos, eu destaquei pontos que foram pertinentes na fala da secretária municipal de Educação Especial de Monte Alegre. Então, inicialmente, ela já aborda que falta profissionais especializados para atuar com pessoas com deficiência e principalmente com alunos surdos. Ela falou que existem profissionais que atuam no atendimento educacional especializado, são efetivados, mas que esses profissionais eles possuem um déficit muito grande quando se trata de educação de surdos. Falta também formação adequada para os professores do ensino regular. Ela disse que existe ainda uma barreira muito grande para se alcançar os professores do ensino regular. Ele não consegue tomar esse aluno com deficiência como sua responsabilidade e que as formações para esses professores, uma formação continuada, a Secretaria Municipal de Educação Especial não tem como oferecer. O que de vez em quando eles oferecem são oficinas em que eles chamam professores da universidade para ir para palestrar, trocar ideias com esses professores, mas que ainda é uma barreira que está sendo a passo lento de conseguir superar. Ela diz que existe uma escassez de profissional tradutor e intérprete de Libras, que no ano de 2019, no início do ano, havia somente um tradutor, mas que por problemas pessoais precisou deixar o cargo, e aí o município ficou sem ninguém. Ela diz que não possui professores surdos, que não foi ofertado nenhum concurso para se ter professores surdos no município. Ela diz que por conta de todos esses outros fatores, a educação ela é limitada, tanto para as outras deficiências, quanto para a educação de pessoas surdas. Tentam oferecer o melhor possível, ela demonstra uma preocupação com o ensino ofertado, diz que ela tenta incentivar o uso de metodologias e avaliação diferenciadas para esses alunos. Eles possuem o PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Individual, em que os professores do atendimento educacional especializados, eles focam no desenvolvimento social, cultural desses alunos com deficiência, para que seja acompanhado o desenvolvimento desse aluno. Só que há muitos professores não conseguem aderir a esse tipo de avaliação e muitos desses alunos são reprovados porque os professores não conseguem ter uma abertura de mente para que se consiga ajudar esse aluno a se desenvolver. Ela disse que, apesar de ter todas essas barreiras a serem enfrentadas, todo aluno com deficiência que chega na rede municipal de ensino, ela consegue incluir esse aluno na sala de aula regular com atendimento educacional especializado. Não é uma inclusão 100%, não é uma educação que seja totalmente de qualidade, mas que o número de evasão desses alunos é muito baixo. Para considerações finais, o município ele não oferece uma educação bilíngue, não se tem um parâmetro que a própria Secretaria de Educação Municipal fala que eles realmente não têm um ensino bilíngue. O que eles podem oferecer, eles tentam oferecer para o aluno. E, principalmente, para se resolver toda essa questão, é indispensável, é necessário que ocorra uma reestruturação no ensino ofertado para esses alunos. Porque na educação em bilíngue, a gente tem principalmente o tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais presente em sala de aula regular, porque esse tradutor ele vai passar o conteúdo acadêmico para esses alunos. Os professores, os docentes do ensino regular, eles precisam ter competência, não só eles também, mas como todas as outras pessoas que trabalham dentro da escola. Quando se fala em educação bilíngue, em ambiente bilíngue, a gente tem todos os profissionais que consigam ter uma conversa mínima com esses alunos precisam se sentir pertencentes a esse ambiente.
é necessário se ter um instrutor surdo, porque esse aluno ele precisa ter contato com uma pessoa mais experiente, que seja um par parecido. Ele precisa ter interação, sim, com os colegas ouvintes. É por meio da interação que a gente se tem derruba de preconceitos. E, principalmente, ele precisa ter libras como L1 e o português como L2, que na sua modalidade escrita. Parabéns, Jennifer, pela apresentação do seu vídeo, do seu trabalho, né? Acho que deu uma cortadinha aí no final, mas eu acho que era a preocupação com o tempo mesmo do vídeo. Então, a Gabriele vai dizer o tempo, né? Nós temos 8 minutos, enquanto isso a gente vai conversando, tá bom, Gabriele? Fiquem à vontade para escrever alguma questão aí, tá? Enquanto eu estou falando aqui com a Jennifer. Bem, essa temática da inclusão do surdo, não é? Sobretudo na rede municipal, que é o tema específico da Jennifer, foi um trabalho que ele era proposto para Alenquer e Monte Alegre, mas como ela bem explicou, só foi possível fazer em Monte Alegre. Né? A gente sabe que a inclusão é uma realidade em todas as instituições de ensino superior mesmo. Agora, eu já fui professora na graduação da pedagogia, né? Sou e já tive aluna surda. Agora, no mestrado, nós temos também uma estudante surda. Então, acho que é bastante relevante a gente estar conversando sobre essas questões aqui na nossa jornada científica. Então, eu te parabenizo, né, porque acho que o trabalho é muito relevante. Só, Jennifer, que num dos seus objetivos, você fala que é para identificar e analisar os aspectos pedagógicos, né, que trata-se de planejamento, metodologia, avaliação e adaptação curricular. Então, a seu ver, você acha que, mesmo você acha que ficou claro assim os resultados dessa questão pedagógica referente a esse trabalho? Porque eu notei mais assim que, né, na entrevista com a secretaria foi mais problematizada a questão da formação do professor. Então, por não ter uma formação continuada, por não ter a falta de formação de professores que trabalham no regular para lidar com essa temática. Então, eu achei que os resultados, pelo menos no resumo que eu li, estava mais voltado para essa questão da formação continuada. E com relação a essa questão pedagógica, da avaliação, adaptação curricular e metodologia, você poderia esclarecer um pouco mais para a gente? Oi, professora. É que assim, como eu só tive contato com a secretária de Educação Especial lá de Monte Alegre, essa parte, esse objetivo, ele ficou um pouco escasso, porque nessa parte seria muito melhor eu fazer uma observação da prática do professor, tanto do professor regular quanto do professor do AE. Só que o que eu tive para realizar esse objetivo foram as falas da secretária municipal de Educação Especial. Ela me passou o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual dos Alunos, que é uma forma de avaliação individual, em que ela foca mais no desenvolvimento pessoal, social, cultural do aluno, e não deixa um pouco de lado o desenvolvimento acadêmico, mas o desenvolvimento acadêmico não é o principal foco do PDI. É um tipo de metodologia que ele utiliza. Ela disse que eles incentivam muitos professores a utilizarem metodologias diferentes, mas que ela não tem um controle para saber se esses professores estão atingindo essa forma de educação diferenciada, porque ela é sozinha lá em Monte Alegre, ela não tem uma equipe, então todo aluno que chega lá na rede municipal de ensino de Monte Alegre, ela que tem que ir atrás de fazer entrevistas, de laudo médico, então é um pouco difícil para ela ter esse controle. Ela é uma pessoa que foi perceptível durante nossa 1h30 de conversa, que ela realmente se sente muito preocupada, muito pressionada, mas que ela não tem apoio para isso.
Então, esse foi um dos objetivos que eu também senti que faltou um pouco, mas que eu também não poderia deixar de lado, porque eu via que ela tinha algumas falas que continham essa temática e que eu acho que é uma temática muito importante para se trabalhar. Então, eu não consegui deixar um pouco de lado essa parte, mas que realmente o meu trabalho final, o meu relatório final, ele teve a parte de formação de professores, que é uma parte que ela é muito pertinente, porque como ela trabalha sozinha, ela tenta ter muito apoio dos professores. Então, ela fala muito dessa parte. Mas em relação a essa parte dos aspectos pedagógicos, faltou um pouco. Essa pesquisa ela era para ter sido bem maior, que era para ser trabalhada em 2 cidades, mas que a pandemia não permitiu. E para a gente finalizar, então, Jennifer, eu fiquei. Quando você falou dos resultados, falou dos alunos reprovados, né? Então, aí você diz no vídeo que o problema seria a falta de abertura de mente, né, dos docentes. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é essa abertura de mente. Então, assim, quando a gente conversou sobre isso, ela disse que quando ela entrou na secretaria, ela tinha aluno que estava reprovado há 6 anos, numa mesma turma, porque esse aluno não tinha notas acadêmicas para ser passado para a próxima etapa. E aí, ela mesma pontua que falta um pouco os professores ter um olhar diferente sobre esse aluno. Esse professor pensar que esse aluno ele não tem um rendimento acadêmico, mas ele tem um rendimento cultural muito forte. Então, por que não dar uma chance para esse aluno continuar? Ela também fala que eles têm o plano, ele tem o PDI, mas que muitos professores fazem questão de não utilizar, fazem questão de seguir o método tradicional e continuar reprovando esse aluno. Então, é um professor que ele não tem esse pensamento de que esse aluno ele precisa continuar e que não é somente o conteúdo acadêmico que importa. E, Jennifer, você lembra quantos alunos surdos são atendidos na rede municipal de Monte Alegre? E se tem aluno na zona rural? Tem sim aluno na zona rural, e esses alunos da zona rural, eles são geralmente atendidos na cidade mesmo. Eles têm disponível o ônibus do município que vai buscar esse aluno na zona rural e leva ele. Se eu não me engano, deixa eu só... Enquanto você acha aí, essa aí foi uma pergunta da Bruna, ela respondendo, a gente já vai passar para o próximo, tá, Gabriele? Acho que a gente já está no tempo. Tem em torno, mais ou menos, de mais de 400 alunos sendo atendidos pela rede municipal de ensino de Monte Alegre. De todos os tipos de deficiência, tanto surdo, como deficiente físico, deficiente intelectual. Tá bom. Então, Jennifer, muito obrigada pela sua participação, obrigada, Bruna, também, pela participação, e continue aí para ver se a gente consegue mais dados sobre essa temática, que é muito importante, tanto para o nosso desenvolvimento enquanto docente, quanto para os estudantes também. Agora vamos seguir para o trabalho intitulado Habilidades Sociais de Professores do Ensino Fundamental, pelo estudante John Lennon Garcia Pereira, e o trabalho está sob a orientação da professora doutora Irani Lauer. Tá, John? Agora vamos ouvir o vídeo e ver, né? Olá, pessoal. Me chamo John Lennon Garcia Pereira, do curso de Licenciatura em Pedagogia da UFOPA Campos Óbidos. O título do meu trabalho é Habilidades Sociais de Professores do Ensino Fundamental. Foi orientado pela professora doutora Irani Lauer. Então, o que são as habilidades sociais? Existem diferentes conceitos na literatura. No entanto, nós escolhemos o conceito definido por Delprete e Delprete. Até porque eles foram os primeiros autores que expandiram e trouxeram o conceito de habilidades sociais no Brasil. E eles afirmam que aplica-se a diferentes classes de comportamento e desenhos sociais do repertório de um indivíduo, que contribuem para a competência social, influenciada por variáveis culturais, pessoais e situacionais.
Então, as habilidades sociais, elas estão muito ligadas ao comportamento de um indivíduo. As pessoas que têm pouca habilidades sociais, elas podem ter problemas em seu local de trabalho, comprometendo o desempenho acadêmico dos alunos. Isso pode comprometer também no rendimento escolar do seu alunado, porque essas pessoas que têm poucas habilidades sociais, elas podem sentir estresse, desconforto, têm muitas emoções negativas, frustração, raiva. Então, você imagina um profissional desse em sala de aula com os alunos, com esses inúmeros problemas. Com certeza isso vai influenciar na maneira como ele ensina seus alunos. Com certeza ele pode trazer esses problemas para a sala de aula. Isso vai influenciar no desempenho acadêmico dos seus alunos. E isso não é bom. E existem algumas classes de habilidades sociais. Essas classes elas foram intituladas por Delprete e Delprete. Por exemplo, como algumas aqui, principais que eu vou citar para vocês. Habilidades sociais de empatia, manejar conflitos e resolver problemas, coordenar grupo, falar em público. Então essas são algumas habilidades que nós devemos possuir como profissionais da educação, para conseguirmos ministrar uma boa aula e ter um bom relacionamento com os nossos alunos. Existem outros autores que falam também de habilidades sociais, como por exemplo Bejarano 2008. Ele afirma que no âmbito das teorias aplicadas na educação, o estudo das habilidades sociais docentes tem sido ponto central de discussão, especialmente aquelas que dizem respeito ao campo pedagógico. Também o pesquisador Vicente Caballo, ele afirma que as habilidades sociais são as capacidades comportamentais aprendidas e que fundamentam as interações sociais. Meirelles 2008 diz que com um repertório social bem desenvolvido, o docente consegue interagir melhor com seus alunos, criando condições para um desenvolvimento acadêmico e social positivo, segundo a realidade de cada aluno. O objetivo do projeto: averiguar as habilidades sociais de professores do ensino fundamental. De forma específica, buscou-se descrever o perfil sociodemográfico dos professores e conhecer os scores das habilidades sociais e o quanto isso vai influenciar no desempenho dos alunos. Participaram da pesquisa 20 docentes que lecionam para o ensino fundamental de uma escola da rede particular de Santarém. Analisamos, através dos dados sociodemográficos, que a maioria dos pesquisados são do sexo feminino. Dos 20 entrevistados, apenas 5 são do sexo masculino. A idade média dos participantes ela vai variar de 27 a 41 anos. Vale ressaltar também que a maioria dos entrevistados tem mais de 2 anos de formação na área da educação e que eles atuam na escola há menos de 4 anos. Ainda nos procedimentos metodológicos, nós utilizamos o inventário de habilidades sociais que foi aplicado aos docentes. E nessa tabela nós vamos identificar a estrutura fatorial com definição e exemplo dos itens de cada fator. Por exemplo, o fator 1, conversação assertiva, nós buscamos identificar as habilidades de autoafirmação em situações de enfrentamento. No fator 2, abordagem afetivo-sexual, as habilidades desses professores de expressão afetiva, incluindo iniciar e manter uma conversação com pessoas, por exemplo, recém-conhecidas. No fator 3, nós identificamos a expressão de sentimento positivo, que é a habilidade para expressar e lidar com demandas de expressão de afeto positivo diante de familiares e de outras pessoas. O fator 4, que é o de autocontrole e enfrentamento, onde nós vamos identificar as habilidades para lidar com situações que demandam autocontrole e enfrentamento. O fator 5, de desenvoltura social, que vai tratar de um conjunto de habilidades que expressam desinibição e traquejo social diante de demandas interativas em geral. Agora nós iremos identificar os resultados dessas análises. Por exemplo, na tabela, nós iremos verificar o repertório de habilidades sociais docentes em relação ao score total. 30% dos entrevistados possuem um repertório altamente elaborado, 50% possuem um bom repertório, 10% um repertório elaborado, 30% um repertório médio inferior e 80% um repertório inferior. Quanto ao fator 1, que foi analisado na tabela, que é o de conversação assertiva, 55% possuem um bom repertório, 15% um repertório altamente elaborado,
15% repertório inferior, 10% repertório médio inferior e 5% repertório elaborado. Quanto ao fator 2, abordagem afetivo-sexual, 55% apresentaram um repertório inferior, 25% apresentaram um bom repertório, 10% apresentaram um repertório altamente elaborado e 10% um repertório inferior. Quanto ao fator 3, 64% apresentaram um repertório altamente elaborado, 27% um repertório bom e apenas 9% um repertório elaborado. Já em relação ao fator 4, que é o de autocontrole e enfrentamento, ficou metade com um repertório altamente elaborado e a outra metade de 50% com um bom repertório. O fator 5, que é o de desenvoltura social, 40% um repertório inferior, 25% um bom repertório, 20% um repertório altamente elaborado, 5% um repertório elaborado e 10% um repertório médio inferior. Os fatores que houveram repertórios altamente elaborados nos docentes o repertório expressão de sentimentos, que está no fator 3, foi o que obteve o melhor resultado, de 70%. O fator 4, autocontrole, com 40%, fator 5 com 40%, fator 1 com 30%, fator 2 com 20%. De acordo com o que nós analisamos, nós conseguimos identificar que os docentes, eles desconhecem um pouco das habilidades sociais e parecem ter noção do seu significado, mas pouca precisão do conceito. E não conseguem distinguir também muito a importância das habilidades sociais no processo de ensino-aprendizado. No entanto, eles obtiveram até resultados positivos na nossa análise. Isso faz com que conhecer o que eles pensam e fazem sobre essas habilidades permite a criação de programa, projetos e instrumentos para os auxiliar em suas práticas pedagógicas quanto ao desenvolvimento das habilidades sociais. Isso vai favorecer o melhor desempenho dos acadêmicos. Era isso, muito obrigado. Oi, John. Só agora que eu percebi, depois, né, que é John Lennon, mas era abrasileirado. Parabéns, John, pelo vídeo. Eu gostei dos gráficos, mas eu penso que para a gente conversar aqui, para a gente ter um melhor entendimento do seu tema trabalhado, eu vi depois que logo em seguida tem do ensino superior, né? Acho que é um assunto também bem relevante para a gente estar discutindo aqui nesse salão de iniciação científica. Então, para que a gente possa te dar a oportunidade para te explicitar melhor os teus gráficos e os resultados do trabalho de vocês, eu te pergunto, qual a relação entre essas habilidades sociais e a ação docente efetivamente? Bom, pelo que nós conseguimos analisar, entrevistando os professores da escola, a qual nós escolhemos para realizar a pesquisa, nós identificamos através dos scores das habilidades sociais, que eu lembro que quando eu cheguei para fazer a entrevista, para aplicar o inventário, eu perguntei para eles se eles sabiam o que são as habilidades sociais. E a maioria dessas pessoas não souberam me dizer o que é habilidades sociais. Até porque não tem um conceito fechado para habilidades sociais. Mas eles nem se aproximaram do que realmente a gente entende por ser habilidades sociais. Eu compreendi, com pesquisa, que eles possuem habilidades sociais, esses professores, mas eles não entendem o conceito. E entender o conceito se faz importante e necessário para que eles possam melhorar as suas práticas dentro de sala de aula. Então, não sei se eu estou conseguindo lhe responder adequadamente. Mas eu quero saber qual é essa relação dessas habilidades com a ação dele enquanto professor na sala de aula. Assim, porque lá no resumo você diz que eles tiveram níveis medianos de habilidades sociais e eles demonstraram terem um bom conhecimento sobre o assunto. Mas eu entendi no seu vídeo que não, que eles não tiveram um bom conhecimento, ou
Aí gostaria que você esclarecesse. Sim, é porque o interessante seria que a gente conseguisse observar as aulas desses professores. Só que nós não conseguimos por conta da pandemia. E lá na escola eles estavam trabalhando no formato híbrido. Então, a maioria dos alunos não estavam na escola, estavam em casa. Então, a gente seguiu muito por o que eles responderam, né? No inventário de habilidades sociais. Mas eu acho que para a gente ter uma resposta precisa, seria interessante mesmo a questão da observação das aulas, que no primeiro momento seria o que a gente iria fazer. Nós iremos identificar como é que eles agem dentro de sala de aula com o seu alunado. E daí também traçar, né, um perfil para verificar se realmente o que eles estão respondendo no inventário é verídico ou não. Ah, entendi. Então a minha resposta não pode ser respondida por você assim por causa que não teve a observação com os professores. Entendi. E no mais, assim, tem alguma questão que você queira esclarecer para a gente? Bom, pelo menos eu desconhecia também um pouco sobre as habilidades sociais. E com a pesquisa eu percebi que eu possuo muitas habilidades sociais. E eu entendi que elas são muito importantes, porque as pessoas que não têm habilidades sociais, principalmente para a gente que vai trabalhar na educação, e como a nossa pesquisa foi com professores da educação, que eles precisam entender que essas habilidades elas são importantes. Agora, imagina um professor que tem sala de aula, como a colega do trabalho passado estava trabalhando com questão de surdos, né, com pessoas com deficiências. Imagina se nessa sala eu tiver alunos com deficiências, com certas limitações, e eu não possuir habilidades sociais para trabalhar com esse aluno. Com certeza ele vai ser muito prejudicado. Então a pesquisa ela se fundamentou muito nisso, de como que a falta dessas habilidades sociais pode prejudicar o aluno. E de fato a falta dessas habilidades pode sim prejudicar. Porque se não tiver essas habilidades, o aluno com certeza vai ter inúmeros problemas no seu aprendizado e no seu desenvolvimento também. Tem uma pergunta aqui do Bruno, mas eu acho que é a Gabi, né? John, será que esse não conhecimento dos conceitos de habilidades sociais decorre de alguma falha na construção do currículo dos cursos de licenciatura? Olha, Gabriela, eu estava pensando aqui exatamente isso, né? Será que como que isso é trabalhado, então, essa questão das habilidades no currículo dos cursos de licenciatura? E também fica, assim, uma deixa, né, para uma próxima pesquisa, não é, John? Mas, se tu puderes comentar a pergunta da Gabriela. Sim, eu acredito que há uma falha muito grande, sim, na formação desse docente. Porque eu exalto até as disciplinas que eu tive, né, com a professora Irani, minha orientadora, que foi na disciplina dela que a gente trabalhou as questões das habilidades sociais. Mas tem pessoas que se formam na educação, principalmente no nosso curso de pedagogia, que nunca estudaram sobre habilidades sociais, que não sabem o que é, que nunca tiveram contato com esses conteúdos. Então, isso é uma falha realmente muito grave. Porque quando a gente vai trabalhar com alunos dentro de sala de aula, a gente precisa entender o comportamento desse aluno. E precisa também entender como é que a gente trabalha, o nosso comportamento em si, e como que a gente deve agir dentro de sala de aula. Então, eu louvo, né, porque a gente, dentro da nossa instituição, a gente tem um entendimento muito grande dessas temáticas, desses assuntos, e quando a gente vai para o mercado de trabalho, porque agora eu já estou atuando como professor substituto, eu não tive nenhuma dificuldade de trabalhar com os meus alunos essas questões, porque eu já aprendi. Mas tem muitos colegas que nem entendem muita coisa, né, sobre esses temas, sobre habilidades, e é muito difícil, porque acabam se perdendo muitas das vezes, né, dentro de sala de aula, e não sabem como agir com os seus alunados. Isso. O Janderson está dizendo que isso pode ser trabalhado em psicologia. Foi exatamente isso que ele falou, Janderson. No curso de pedagogia, nós trabalhamos nesse componente curricular. E aí, a Gabi está perguntando se você conseguiu registrar essa reflexão, não é, a partir dos resultados, que ela considera que é um achado importante que poderia ser registrado nas considerações finais. Sim. Você conseguiu registrar, assim, da maneira que você falou? Não, dessa maneira não. Então, tá bom. Então, a gente agradece aqui a sua participação, John, e a Gabi está dizendo que hashtag fica a dica. Com certeza.
tá? Então, eu espero que você possa aprofundar os seus trabalhos numa próxima pesquisa, porque acho que esses resultados, eles precisam mesmo de uma observação na sala de aula, né, de uma interação maior, para que a gente possa ter resultados assim mais consistentes, tá? Mas eu acho que nesse primeiro momento, uma pesquisa de revisão bibliográfica, acho que ela é fundamental também para você ter se apropriado, não é, desses conceitos, dessa fundamentação teórica. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação no nosso salão, muito obrigada pela pesquisa. Obrigado a todos. Né, Obrigado. Pelo interesse na iniciação à pesquisa, que isso é fundamental para os nossos cursos de licenciatura e para a nossa universidade também. Obrigada, John. Então, obrigado, professora. Sendo assim, nós vamos passar para o terceiro trabalho da manhã, que é da Karen Jaqueline Bentes, cujo tema é habilidades sociais de professores universitários, né? Nós trabalhamos as habilidades sociais no ensino fundamental e agora vamos passar para os professores universitários, e esse é um trabalho orientado também pela professora Irani Lauer, né, que é do curso de pedagogia, onde eu também trabalho. Então, vamos esperar a Gabriele colocar o vídeo da Karen, para a gente depois conversar sobre os resultados da pesquisa. Olá, eu me chamo Karen Jaqueline Bentes, irei apresentar o trabalho intitulado Habilidades Sociais de Professores Universitários, que tem como orientadora a professora doutora Irani Lauer-Leles. Falar de habilidades sociais é um tema muito importante, porque falar da vivência do professor dentro de sala de aula e falar o quão a aprendizagem com o aluno potencializa habilidades sociais ou pode causar uma evasão deste aluno, porque é uma relação de um indivíduo com o outro. E não há como pensar em relação sem pensar no indivíduo, sem pensar em habilidades sociais. Habilidades sociais refere-se a um construto descritivo dos comportamentos sociais valorizados em determinada cultura com alta probabilidade de resultados favoráveis para o indivíduo, seu grupo e comunidade que podem contribuir para o desempenho socialmente competente em tarefas interpessoais. As habilidades sociais foram classificadas por Delprete e Delprete como habilidades de comunicação, civilidade, fazer e manter amizades, empatia, habilidades assertivas, expressar solidariedade, manejar conflitos e resolver problemas interpessoais, expressar afeto, coordenar grupo e falar em público. O objetivo geral do trabalho foi conhecer as habilidades sociais de professores universitários dos campos da Universidade Federal do Oeste do Pará. Os objetivos específicos: investigar os dados sociodemográficos, identificar quais habilidades possuem maiores scores, verificar a relação entre os dados sociodemográficos e as habilidades sociais. Metodologia: participaram da pesquisa 20 docentes que lecionam nos campos fora da sede da Universidade Federal do Oeste do Pará, sendo a maioria do sexo masculino, apenas 2 participantes do sexo feminino. A média de idade dos participantes variou dos 32 a 49 anos. A maioria dos participantes possuem mais de 2 anos atuando na área da docência. Coleta de dados. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas aplicadas através do Google Meet, mantendo as orientações de afastamento social devido à pandemia da Covid-19, e utilizou-se o inventário de habilidades sociais adultos jovens, foi publicado e aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia. Esse inventário de habilidades sociais, ele é um teste de fácil aplicação que tem como objetivo de caracterizar o desempenho social em diferentes situações, como trabalho, escola, família, cotidiano. Possui 38 perguntas que visam investigar o grau de habilidades sociais de cada participante. A descrição das classes e subclasses do inventário são divididos nos seguintes fatores. Fator 1, conversação assertiva. Fator 2, abordagem afetivo-sexual. Fator 2, abordagem afetivo-sexual. Fator 3, expressão de sentimento positivo. Fator 4, autocontrole e enfrentamento. Fator 5, desenvoltura social. Fator 1, de respeito à conversação assertiva, tais como participar de conversação, encerrar a conversação, lidar com crítica dos pais.
Fator 2, abordagem afetivo-sexual, que inclui abordar a relação sexual, apresentar-se a outra pessoa e declarar sentimentos amorosos. Expressão de sentimentos, integra itens como familiares, expressar carinho, expressar bem-estar, agradecer elogios, elogiar outrem, lidar com críticas injustas, cumprimentar desconhecidos e fazer perguntas a desconhecidos. Fator 4, que é sobre autocontrole e enfrentamento, inclui itens como lidar com críticas injustas, discordar em grupos de desconhecidos, expressar desagrados a amigos, discordar de autoridades, defender a outrem. O fator 5 não é computado de acordo com Delprete nesta tabela. Resultados e discussão. Tabela 1, referente aos scores totais dos professores. Participante 1, 85%. Participante 2, 45%. Participante 3, 70%. Participante 4, 90%. Participante 5, 90%. Participante 6, 85%. Participante 7, 45%. Participante 8, 95%. O fator 1, que está relacionado à conversação assertiva, que tem que ser uma conversação clara, objetiva e direta, como participar de uma conversa ou mesmo encerrá-la, a média foi de 71,25%, indicando desta forma recursos interpessoais bastante satisfatórios. O fator 2, no tocante à abordagem afetivo-sexual, que inclui abordar para a relação sexual, a média foi 45%, revelando um repertório inferior de habilidades sociais. Este resultado é um indicativo de treinamento de habilidades sociais. O fator 3, expressão de sentimentos, integra itens como elogiar familiares, expressar carinho, agradecer elogios. A média foi de 63,12%, apresentando habilidades sociais e um repertório de habilidades sociais bem elaborado. O fator 4, no tocante a autocontrole e enfrentamento, que inclui itens como lidar com críticas injustas, discordar em grupos, a média foi de 31,65%. Esta média demonstra que o nível de repertório de habilidades sociais está médio inferior, considerado um déficit de treinamento de habilidades sociais. Como explicado na tabela acima, o score geral de cada participante foi variado, apresentando uma média de 64,37%. Os resultados das médias podem ser observados na tabela a seguir. A média do score geral dos participantes indicou um bom repertório de habilidades sociais, com resultados acima da média para praticamente todos os itens e subescalas em que aparecem. Quando se examina os scores fatoriais, verifica-se que os professores apresentam um desempenho altamente comprometido nas habilidades sociais, associadas ao fator 5, desenvoltura social, bom repertório no fator 1, conversação assertiva, e fator 3, expressão de sentimentos positivos, quase limítrofe para a necessidade de treinamento no fator 2, abordagem afetivo-sexual, e no fator 4, autocontrole e enfrentamento. Desta forma, incumbe ao professor que o ambiente universitário é território propício, pois exige destreza social em situações delicadas. A comunicação torna-se um potencial colaborador nas vivências diárias no ensino. Tomando o conjunto desses dados e as habilidades específicas apresentadas pelos professores, pode-se esperar uma atuação satisfatória no âmbito mais direto do cargo que ocupam, especialmente na desenvoltura para a conversação, em situações que requerem posicionamento no que diz respeito à conversação assertiva. Quero agradecer à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica, o FOPA, pela Bolsa PIBIC concedida e ao CNPq pelo apoio logístico e financeiro ao plano de trabalho. Agradecer à discente Beatriz Galúcio dos Santos por ser voluntária desse plano de trabalho e agradecer também imensamente a professora Irani Laueleles, enquanto coordenadora e orientadora do projeto, por ter prestado todo o suporte, parceria e incentivo ao projeto. Karen, pode aparecer para Bom conversar dia. comigo? Bom dia. Bom dia.
Parabéns aí pelo vídeo, né? Eu estou vendo que esse salão está possibilitando que a gente faça, né, um bom vídeo, falou lentamente, dá para a gente compreender. Parabéns aí pelo vídeo, viu? Pelas explicações. Então, agora, Obrigada, professora. Né, nesse segundo momento, vamos conversar um pouco sobre essa questão. Já conversamos sobre o ensino fundamental e agora a gente está no ensino superior, né? Um tema que muito me interessa porque eu integro esse segmento. Ótimo. Karen, eu fiquei em dúvida, gostaria que você esclarecesse sobre o fator 1, que é lidar com críticas dos pais. Aí eu te pergunto, lidar com as críticas dos pais no ensino superior? Sim, porque a gente não tem contato com os pais, né, no ensino superior, assim, pelo menos eu acho que durante a minha carreira, assim, se eu tiver conversado com um pai, assim, eu acho que foi muito. Eu gostaria que você explicasse, assim, como que foi esse fator 1. Tá, professora, já... E a inscrita também, depois que você falar. Tudo bem. Só me dei um minutinho aqui, rapidinho. Lidar com crítica dos pais, é isso, professora? Sim, o fator 1. O fator 1, ele está relacionado à conversação assertiva, né? Que tem que ser são habilidades de autoafirmações em situações de enfrentamento. Quando você precisa, né, ter uma conversação clara, objetiva e direta. Nós sabemos que existe um indivíduo que ele pode agir de maneira assertiva, agressiva ou até mesmo submisso, né, ao que está acontecendo. E, na verdade, acredito que as habilidades sociais, elas têm que ser, assim como elas podem ser da pessoa, elas podem ser adquiridas. E é muito importante quando o aluno, ele passa, né, por todo esse processo. E ele consegue ter uma boa desenvoltura para aquilo que o professor está pedindo, ou até mesmo ele pode se retrair. Nós sabemos que habilidades sociais, assim como ela pode causar uma permanência do aluno dentro da universidade, ele pode causar uma evasão também. E a questão aqui é que, de respeito à conversação assertiva, tais como participar de conversação, encerrar a conversa, lidar com crítica dos pais, professora, são itens que integram o fator 1. São itens que integram o fator 1. Então, são vários itens que integram, por exemplo, encerrar uma conversação. Como é que esse aluno ele encerra essa conversação? Lidar com crítica dos pais é porque fazem parte, o fator 1, ele faz parte do repertório de habilidades sociais. Então, está incluso, porque as habilidades sociais, segundo Delprete, segundo Bolsoni e Silva, Caballo, que são autores que estudam isso, eles não levam só para a questão do nível superior, eles levam para a questão de relação pais e filhos, nível fundamental, então inclui, está no item. Foi possível responder a sua? É porque envolve todo esse processo. Embora a pesquisa tenha sido com professores do ensino superior, mas tem esse agrupamento, digamos assim. Tem, professora. Embora seja específico para
para professores do ensino superior, mas não tem como dissociar do fator 1, lidar com crítica dos pais, encerrar conversação, participar de conversação. Faz parte do repertório. Não... Entendi. A Gabriele levantou a mão, foi por acaso? Foi um acidente, Gabriele? Senão eu passo para a questão aqui do André. Oi, professora. Não, eu queria fazer uma contribuição. É que eu tive acesso ao seu resumo, Karen. Eu li, e não sou da área de pedagogia nem de educação, tá? Então, é mais no sentido de também aprender um pouquinho. Porque o tema é muito interessante, mas quando eu li o seu resumo, eu fiquei confusa sobre quem é o sujeito da pesquisa. Porque o título do trabalho é Habilidades Sociais dos Professores. Mas o texto do resumo me levava a entender que o sujeito eram os alunos. Então, o teu trabalho investiga as habilidades sociais dos professores ou as habilidades sociais dos alunos. Foi essa confusão com que eu fiquei, sabe, no momento da leitura. Eu acho que isso é importante destacar, porque é um momento de construção, de contribuição, e eu como leitor externo, né, da área, eu fiquei confusa, eu queria a tua ajuda para entender. Obrigada. Obrigada por colocar esse ponto. O sujeito da pesquisa são professores universitários, mas acredito que as habilidades sociais dos professores, como envolve também a área profissional, e eles são professores da universidade, então os alunos fazem parte do seu cotidiano, entendeu? São indivíduos que que integram, que interagem, que fazem parte de uma interação social. Acredito que não dá para dissociar, quando se fala habilidades sociais de professores, até porque ele trabalha na universidade. É o campo dele de interação social. E o campo de interação social... Vai estar analisando como que o professor vê isso, não como um aluno vê, né? Então, acho que só essa confusão. É claro que as perguntas dos professores, nelas vão estar inseridas a prática deles, que é com os discentes. Mas a sua pesquisa é com docentes. É com professores. E aí, isso, com professores. Isso, com docentes, isso. E como que você chegou a esses 20 professores, Karen? Eu entrei justamente por causa da pandemia, não dava para viajar, né, para ir até eles. Então, eu conversei com eles de maneira formal também, pelo WhatsApp. Não. Mas, não, quero saber como você chegou neles, quais os critérios para que você chegasse nesses 20, porque a UFOPA tem muitos professores, né? Na verdade, professora, poderia-se fazer uma pesquisa, tipo, a senhora quer saber como eu só escolhi esses 20, né? Isso, como chegou neles? É assim, na verdade, eu cheguei neles assim, tipo, alguns professores, eu contactei mais professores, lógico, né, para também, e eram dos campos da universidade, contactei, tinha campos que tinha só 4 professores, então eu tenho contato com esses 4 professores que estavam disponíveis, mas nem todos puderam participar da pesquisa. Alguns acabaram por problema de internet, outro por falta de tempo, então os que eu consegui entrar em contato foram os que foi computado, né? Entrou para os 20. Mas não teve assim nenhum critério, tipo, eu vou entrevistar professores dos campos que ministram aula de psicologia, que entrou na UFOPA no período de X a X, não teve esses critérios definidos? Não, professora, não teve, mas eles acabaram relatando, né, por causa eles acabaram falando, né, quantos anos eles estavam na universidade, esses pontos. Tá bom. Então, só para a gente finalizar, que a gente já está no horário, quero agradecer a participação da Gabi e fazer só a pergunta do André, que por acaso me orientando, ele pergunta: foi possível fazer o levantamento do nível de formação desses profissionais, por se tratar de docentes de graduação?
e qual a relação dessa formação com os resultados? A senhora pode repetir de novo, professora, que eu não entendi muito bem. Tá no chat também, se você quiser ler. Tá, mas eu vou ler para você. Se você quiser Uhum. ler com os olhos, eu vou ler com a voz. Foi possível fazer o levantamento do nível de formação desses profissionais? De formação, acho que ele quer saber se fez pedagogia, se é mestre, se é doutor, e por se tratar de docentes de graduação, e qual a relação dessa formação deles com os resultados? Também não sei se era o seu foco, o seu objetivo, acho que não. Não era o meu objetivo esse, mas foi possível ver de maneira não tão profunda a formação deles, né? Tipo, ou era administração, ou era uma outra formação. E ele perguntou qual a relação dessa formação com resultados. Não foi feita essa ligação. Mas é interessante, porque daria de fazer, né? Mas como não era o foco, aí... Mas obrigada pela pergunta. Tá bom. Então, já chegamos no nosso limite de tempo, então eu agradeço a sua participação, Karen, com a sua pesquisa Habilidades Sociais de professores universitários. Professora, só mais um item para ressaltar, né, que a maioria era fazer mestrado, tinha mestrado e doutorado, né? Então, acho que isso já dá de... Sim, tá certo. Então, obrigada pela participação, Karen, e fique conosco aí. Eu que agradeço muito, estou encantada. Agradeço também por ser uma pesquisa tão importante, que habilidades sociais, né, professora, é a prática que ou mantém o aluno ou causa uma evasão, né, porque habilidades sociais, ela é muito importante. Com certeza. Então tá, obrigada, Karen. Agora eu vou chamar a Claudiane de Castro dos Santos, ela está aqui. A Claudiane é orientanda do professor Luiz Fernando de França, e ela vai falar sobre quilombolas na UFOPA, avaliação dos docentes, técnicos, gestores e do movimento quilombola dos municípios fora da sede. Muito interessante. Então, nós vamos agora assistir o vídeo da Claudiane e depois a gente conversa com ela. Olá, pessoal. Eu sou Claudiane de Castro, estudante quilombola, aluna do curso de Pedagogia, e vou apresentar o projeto intitulado Quilombolas na UFOPA, a avaliação dos docentes, dos técnicos, dos gestores e do movimento quilombola dos municípios fora da sede, sobre orientação do professor Dr. Luiz Fernando de França. O nosso projeto, ele teve como objetivo geral, fazer a coleta e analisar a percepção dos docentes, dos técnicos, dos gestores e do movimento social sobre o ingresso dos estudantes quilombolas nos cursos de graduação dos municípios fora da sede da UFOPA. Já os nossos objetivos específicos, o primeiro foi fazer a identificação de ações ou políticas institucionais criadas ou desenvolvidas para atender os estudantes quilombolas. O segundo foi fazer a avaliação da percepção dos professores, dos técnicos, dos gestores quanto à presença quilombola na UFOPA e também sistematizar suas proposições. O terceiro foi fazer a identificação das práticas pedagógicas implementadas pelos professores, considerando a presença dos estudantes quilombolas nas turmas. O quarto foi ouvir e sistematizar a percepção das lideranças quilombolas em relação ao acesso e à permanência dos estudantes à universidade. O quinto foi apontar políticas afirmativas para a superação dos problemas identificados. E o sexto e último foi apontar políticas afirmativas desenvolvidas em outras instituições e que podem ser implementadas pela UFOPA ou até mesmo aperfeiçoar essas que já existem. Em relação aos nossos procedimentos metodológicos, referente aos docentes e aos técnicos, a gente optou pela aplicação de 2 questionários,
que era constituído de perguntas didático-pedagógicas e administrativa. E esses questionários, né, eles foram aplicados por meio de formulário eletrônico e ficaram, né, disponíveis de março a julho de 2020. Já no que diz respeito, né, às lideranças quilombolas, a gente optou também pela aplicação de questionário com poucas perguntas e eles foram enviados, né, por meio de chat e mensagem em rede social. Em relação aos nossos resultados obtidos, né, a primeira parte, os dados coletados são referentes ao questionário aplicado aos docentes. Nós tivemos, né, um total de 9 professores que responderam o nosso questionário. E eu destaquei, né, uma pergunta em relação aos temas contidos no questionário dos docentes, que é referente, né, à avaliação das políticas de ações afirmativas da UFOP. Os professores, né, eles tinham como opção de responder positiva, regular e negativa, e também tinham que justificar. Nós verificamos, né, que 22% eles analisam de forma positiva, 78% de forma regular e nenhum professor de forma negativa. Os professores, né, que optaram pela opção positiva, né, eles justificaram, né, que permite a inserção dos estudantes quilombolas no ensino superior e também, né, incentiva aqueles alunos que se encontram em situação financeira desiguais. Já os professores, né, que optaram pela opção regular, né, eles justificaram que priorizam os cursos de Santarém e também falta assistência estudantil, né, para os estudantes dos campos. E também, né, poucas ações de acompanhamento e falta também de treinamento para melhor atender os estudantes quilombola. A segunda parte, né, da nossa pesquisa, ela é referente aos dados coletados, né, do questionário aplicado aos técnicos. Nós tivemos, né, um total de 13 técnicos que responderam ao nosso questionário. E eu também, né, separei uma pergunta em relação aos temas contidos no questionário dos técnicos, né, que é referente à implementação de cota na pós-graduação. Nós verificamos, né, que a maioria concorda com a implementação de cota na pós-graduação, um total, né, de 77%, e eles justificaram, né, que é uma forma, né, de corrigir as desigualdades de classe na nossa região e também no nosso país, e também, né, é uma oportunidade para aqueles alunos que estão saindo da graduação, e também, né, é uma forma de equilibrar, né, o acesso nas universidades, e se tem política de acesso na graduação, por que não estender a pós-graduação? Já nós tivemos também, né, um total de 23% dos técnicos que não concordam com a implementação de cota na pós-graduação. E eles justificaram, né, que a graduação já deixa qualquer indivíduo em situação de patamares iguais. Então, né, seria uma forma de discriminação criar cota entre iguais. E que o compromisso, né, social de reparação de danos históricos, ele finda na graduação. Então, seria uma forma de discriminação. A terceira e última parte, né, nós apresentamos os dados coletados, né, referente ao questionário aplicado às lideranças quilombolas. Nós tivemos, né, um total de 5 lideranças que responderam o questionário de Oriximiná, de Alenquer, de Óbidos e de Monte Alegre. E eu também, né, separei uma pergunta, né, em relação aos temas contidos no questionário das lideranças quilombolas, que é referente, né, à avaliação do ingresso dos estudantes quilombolas, destacar, né, os pontos positivos e negativos. As lideranças, né, destacaram como ponto positivo, né, que abriu porta para os jovens quilombolas, né, ingressarem no ensino superior, e o cursinho quilombola vem sendo grande aliado nessa caminhada, né, e é uma oportunidade também dos alunos quilombolas, né, terem uma educação de qualidade e também os recursos que eles recebem, né, para se manter na universidade. E eles destacaram também alguns pontos negativos, como, por exemplo, a dificuldade, né, de fazer com que aquele aluno que mora na comunidade, que estuda na comunidade, consiga passar no vestibular da UFOPA. E também, né, falta a expansão de mais cursos nos demais municípios. E também, né, aqueles jovens que só entram no curso e não participam, né, das lutas cotidianas. E para concluir, né, como essa parte da nossa pesquisa ela buscava fazer, né, a avaliação das políticas feitas, né, pelos docentes, pelos técnicos, pelos gestores e pelo movimento social quilombola, a pandemia da Covid-19, né, ela limitou muito a realização da pesquisa, como, por exemplo, né,
o acesso e a disponibilidade das lideranças quilombolas, né, para a aplicação do questionário, e também o acesso aos gestores, né, das unidades acadêmicas, que foi um grupo que nós não conseguimos entrevistar, e também a realização de reuniões de planejamento e orientação, né, por videoconferência. E para concluir, né, nossos agradecimentos aos docentes, aos técnicos, às lideranças quilombolas e à Universidade Federal do Oeste do Pará. Claudiane. Claudiane está presente? Ela não está presente, Gabriele? Oi, professora, parece que não. Não, acho que é. Não, né? Então, assim, acho que é um trabalho bastante relevante, mas, assim, como é um trabalho de iniciação científica, eu penso que, assim, a questão metodológica, ela precisa ser bem explicitada. E aí eu fiquei com uma dúvida, né? Quais os critérios que ela tinha para definir os participantes da pesquisa? Porque é muito importante a gente ter critérios para selecionar os participantes, né, os respondentes. Mas então a gente vai ficar sem essa questão, né, aí porque a Claudiane nem o professor orientador está presente também para conversar com a gente sobre o assunto. Acredito que ela esteja em alguma comunidade sem acesso à internet, né, por conta da pandemia, e talvez o professor não tenha tomado ciência. A gente vai ficar na curiosidade, professora. Vamos sim. Mas eu comentei no chat que eu recebi algumas vezes memorando eletrônico, né, convidando para participar, para auxiliar nessa pesquisa. Então, acredito que houve um esforço, né, de alcançar quem fosse possível. Não sei quais critérios eles utilizaram, mas o esforço existiu. Acredito eu, porque acompanhei. A gente pode passar para o próximo trabalho, professora? Que é o professor Anselmo, né, agora? É a Carla Ribeiro. A Carla está aí? Tô sim. Muito bem, Carla. Então, eu vou anunciar, aí depois, na hora de comentar, o professor Anselmo entra, pode ser? Tudo bem, muito obrigada. Então, agora nós vamos dar continuidade com a Carla Ribeiro Pereira, que está presente. Ela foi orientada pela professora Cláudia Castro, e o tema delas é investigação de práticas colaborativas para a formação científica na educação básica, em parceria entre universidade e escola. Então, agora nós vamos ouvir o vídeo da Carla e depois a gente vai conversar sobre o assunto. Olá, me chamo Carla Ribeiro Pereira, sou acadêmica do curso de Licenciatura Integrada em Matemática e Física. A professora orientadora desse trabalho é a professora Cláudia Silva de Castro. E tem como título Investigação de Práticas Colaborativas para a Formação Científica na Educação Básica, em parceria entre a Universidade e Escola, que faz parte do projeto de pesquisa de desenvolvimento profissional docentes em comunidades colaborativas. Bom, ao analisar as experiências de formação docente, a gente pode apontar a relação entre a teoria e prática como um dos problemas centrais nos processos de formação. Então, há um certo distanciamento entre a formação oferecida na universidade e a realidade da escola. Então, todos esses estudos aqui, eles referem-se aos processos de desenvolvimento das relações interinstitucionais entre as diferentes comunidades profissionais da escola e da universidade, bem como a constituição de espaços diferenciados de formação, que no caso são as comunidades colaborativas, né? Estudos também apontam, né, que através da pesquisa colaborativa, então a gente tem esses estudos que estão listados aqui, o desenvolvimento da relação entre a universidade e escola, as práticas de formação contínua com os projetos de investigação, o ensino com a pesquisa e o grupo de estudo. Então, no âmbito dessas práticas, né, tem se despontado o desenvolvimento dessas relações interinstitucionais, que é a relação universidade-escola. Partindo disso, os objetivos do nosso trabalho são caracterizar a construção de práticas colaborativas entre a universidade
e as escolas da rede pública de ensino que se dão no âmbito dos ciclos de formação e grupos colaborativos voltados para a formação científica na escola. Investigar os processos de aprendizagem profissional docente a partir de ações de formação científica em colaboração universidade-escola, com foco nos projetos de investigação e grupos de estudo como comunidade colaborativa. E analisar os processos de desenvolvimento e aproximação interinstitucional no contexto das práticas colaborativas entre a universidade e a escola. Essa pesquisa ela ocorreu a partir das ações realizadas por meio de parcerias colaborativas entre a universidade e 4 escolas da rede estadual e municipal de ensino de Santarém e também do município de Óbidos. Então, a gente tem a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Maria Malha Queiroz de Souza, Escola Estadual Plácido de Castro, Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental e Médio localizada no Planalto Santareno, né, que é a Escola São José, e a Escola Estadual de Ensino Médio São José também, só que localizada em Óbidos. Então, como é que se deu, né, esse trabalho? Então, foram reuniões de planejamento, ciclos de formação sobre projetos de investigação. Vale ressaltar que esses ciclos de formação ocorriam tanto com os professores orientadores quanto com os estudantes. A realização dos eventos científicos nas escolas, a avaliação desses eventos, a participação e organização de minicursos, apresentações em outras escolas, encontros de socialização dessas práticas, os projetos de investigação e também a socialização dos eventos científicos, isso ocorria aos sábados. Então, todas essas atividades, né, nelas há uma inserção de diferentes espaços interinstitucionais, que é a construção do trabalho colaborativo entre a universidade e a escola. Bom, o registro, né, a coleta de dados, ela foi feita através de gravações de vídeo, de áudios, de aplicações de questionário, realização de entrevistas, rodas de conversas e reuniões de avaliação que foram feitas ao longo das atividades. A partir desses dados foram elaborados relatórios de avaliação das feiras de ciências, também mini relatório das atividades, nos quais foram produzidos artigos para compor a coletânea de livros do Formazon e também outras produções que estão em andamento sobre a experiência com o desenvolvimento dessas práticas, que são baseadas no ensino por investigação. E esses registros eles foram sistematizados através de inventário de registros que compõem o corpus de dados da pesquisa. E após isso, né, foi realizado o processo de categorização e de análise. Então, todo o desenvolvimento desses trabalhos vão ser descritos agora. Por exemplo, aqui a gente tem a listagem das atividades desenvolvidas na Escola Maria Malha, que, se vocês perceberem, começa desde o planejamento da semana pedagógica, ou seja, desde o início do ano. Vale ressaltar que as atividades na Escola Maria Malha ocorrem desde 2018. Mas aqui o fomento dessa bolsa, né, a vigência dela se deu a partir do segundo semestre de 2019. Então, as atividades aqui que estão listadas, né, a pesquisa, ela se deu a partir do segundo semestre de 2019. Aqui a gente tem, por exemplo, a figura, né, da abertura da Feira de Ciências da escola, que ocorreu na Praça do Bairro, que isso é uma coisa bem legal da escola, que é essa interação com a comunidade. Aqui nas outras figuras a gente também tem a apresentação dos projetos na Feira de Ciência e as visitas da professora Ilma Passos e Misa Toshi, que são referências em projeto político-pedagógico. Aqui a gente tem a listagem das atividades desenvolvidas na Escola Plácido de Castro. Aqui algumas fotos, né, das apresentações na Feira de Ciências e também na visita da caravana da FECITPA, que foi dentro do circuito Universidade-Escola. Aqui a gente tem as atividades desenvolvidas na Escola São José, de Santarém. Bom, aqui a gente tem, por exemplo, fotos da oficina de elaboração de projetos de investigação. Como eu já havia falado, né, os ciclos de formação, eles ocorrem tanto com os estudantes quanto com os professores. E aqui fotos dos projetos da Feira de Ciências. Aqui a gente tem as atividades desenvolvidas na Escola São José de Óbidos, né, no caso a Feira de Conhecimento, e eles também vieram participar da FECITBA em Santarém. Bom, esse trabalho, né, ele se dá a partir de 2 fases, né, o estudo de revisão para aprofundamento de conceitos e práticas relacionados a temas como professor pesquisador, desenvolvimento profissional, pesquisação colaborativa, aprendizagem ao longo da vida, e a investigação empírica, com foco a investigação sobre o desenvolvimento profissional docente e como, né, esse processo se constrói ao longo dessa aproximação universidade-escola. Por exemplo, as atividades desenvolvidas, né, na Escola Maria Malha, ela é decorrente de um processo de construção coletiva e colaborativa.
E as atividades desenvolvidas propiciaram espaços de aprendizagem em locos diversificados, tanto na escola quanto na universidade. Então, a gente pode notar que essa interação é de suma importância para o contexto escolar, pois a escola está distante. E muitos professores de educação básica acabam perdendo o brilho pela pesquisa. O envolvimento dele nesses projetos de investigação os torna novamente na universidade, né? Além dos encontros de sábado que ocorrem dentro da universidade. Então, é um interesse maior desses professores da educação básica em comparação aos anos anteriores. Estes participam de encontros de formação e de estudo e dos grupos de pesquisa também. Então, os professores acabam vendo nessa parceria uma possibilidade de crescimento e mudanças significativas, buscando melhorias tanto nas suas práticas como na qualidade do ensino. Então, o Grupo Formazon, ele se torna um local de troca de experiência. Como são diferentes escolas, diferentes profissionais, que atuam em diferentes contextos, a experiência é muito rica e prazerosa. Então, os professores, eles ressaltam que a formação continuada vai além de uma pós-graduação, mas está em transformação ao longo da prática docente. As escolas parceiras, né, elas vêm caminhando nessa perspectiva. Uma aprendizagem profissional docente, no sentido da pesquisa, tem fortalecido e aproximado a relação universidade-escola. O circuito universidade-escola ele faz parte do projeto e tem o intuito dessa aproximação, né, da escola e até a universidade, e a escola e a universidade e até a escola. Então, essa experiência com os professores e pesquisadores tem tornado uma parceria colaborativa, visto que são diferentes tipos de experiência e de conhecimento. Então, as práticas colaborativas, elas têm se tornado um espaço de promoção de aprendizado e desenvolvimento de práticas que favorecem habilidades e melhorias. Então, esse contexto de práticas colaborativas, é notório observar essa mudança nos indivíduos que participam do grupo. É uma aproximação interinstitucional que tem sido muito benéfica e produzindo mudança nas práticas, que é uma grande oportunidade para nós, como estudantes de graduação que estamos na formação inicial, para os professores da universidade, também para os professores da educação básica. Então, a universidade ela deixa de se tornar distante e se torna de ser um lugar apenas para pesquisa, mas também um lugar que pode contribuir para o desenvolvimento de ações na escola. Então, aqui a gente tem as referências desse trabalho. Agradecimentos ao PIBIC, né, ao FOPA, no qual é o fomento dessa bolsa, e ao Grupo de Pesquisas e Formação de Professores da Amazônia Paraense, o Grupo Formazon. Bom, essa é a minha apresentação, a gente não tem muito tempo, mas espero que tenham gostado. E é isso, muito obrigada. Ok, Carla, já estou visualizando você. Bom dia. Bom dia, obrigado professor. aí pela apresentação. Você conseguiu dar mais vida, né, ao seu resumo. Foi muito boa a apresentação. Quero parabenizá-la e também a Cláudia, sua orientadora. De fato, é um assunto muito relevante, né, muito importante para nosso campo educacional. Estas interações, essas trocas, né, essa formação de novos espaços de aprendizado, né, essas práticas colaborativas são de fato fundamentais, né, para que possa haver melhoria nos resultados e no próprio bem-estar, né, dos que fazem a educação, tanto os professores como os estudantes. Eu queria inicialmente, já que o resumo, né, o nome já diz, né, é o resumo, então a gente não conhece mais detalhes do trabalho, e esse é o momento de fazer alguma questão só para saber se depois vai constar no trabalho completo, final, e se eventualmente não tiver ainda pensando em inserir, se a partir da pergunta se acredita que deva ser colocado. Eu queria saber qual é o conceito de educação científica que você trabalha, né? Porque até não é muito antigo esse conceito, né? Ele é relativamente recente, né? Educação científica, e eu acredito que pensar em práticas colaborativas para a formação científica, de certa forma, passa pelo entendimento
do conceito de educação científica. E qual é esse conceito? Você também percebe que é importante ter essa compreensão para você que faz a pesquisa e para as pessoas envolvidas aí nessas atividades? O trabalho ele ocorre, né, a partir do Grupo Formazon, né, o grupo de estudo, que é um grupo colaborativo. E esse plano de trabalho, né, ele parte de um outro plano de trabalho, né, da minha professora orientadora, que é o desenvolvimento profissional docente. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento profissional docente, a gente quer desmitificar aquela ideia de formação, né, que o desenvolvimento do professor ele ocorre durante a formação, mas sim ao longo, né, do seu trabalho, ao longo da docência. E a BNCC, que é um documento normativo e recente, ela impõe vários eixos, né, e um deles é da formação científica. E quando a BNCC chegou, né, as escolas ficaram um pouco perdidas, e as escolas que a gente costumava trabalhar, né, elas que pediam esse apoio. E trabalhar a formação científica é trabalhar, né, com pesquisa. No caso, a gente usa o ensino por investigação. Então, os professores, eles, a partir dos ciclos de formação, eles entendem como funciona a pesquisa, como funciona a questão do ensino por investigação e como usar isso com os alunos dele. E os alunos aprendem também a como realizar esses projetos. Então, os professores, né, que são os professores deles, professores de educação básica, acabam sendo os orientadores deles, e os alunos realizam os projetos. Então, a gente faz os ciclos de formação, então a gente tem palestras, minicursos, tudo isso para abranger e eles entenderem como funciona. Então, a gente tem aluno de ensino médio, aluno de ensino fundamental lendo artigo científico e entendendo a importância disso, né? Entendendo a importância da pesquisa. Uma coisa que, logo no início, os alunos se perguntavam, tipo, mas eu não vou criar uma super tecnologia, um aplicativo, porque eles não tinham a noção de pesquisa ainda, mas eu tenho que fazer um experimento, né? Aquela noção de cientista mesmo, que é bem clichê. Então, durante o processo, eles foram, de fato, entendendo como essa formação científica pode contribuir para eles e ao longo da formação deles. Ok. Uma pergunta de curiosidade. As atividades foram analisadas, aqui você diz que foram analisadas as atividades do segundo semestre de 2019 e segundo semestre de 2020. Por que pulou o primeiro semestre? Ou foi um erro na digitação? Eu acho que a verdade é que foi uma digitação, professor. A bolsa, né, começou no segundo semestre de 2019. Resumo, né? Segundo semestre de 2019 e segundo semestre de 2020. A gente, era para ser um ano, né? A gente fazia acompanhamento presencial, né? E aí ocorreu a pandemia em março. Aliás, entre janeiro e março não teve aula ainda na UFOPA, né? As aulas iniciaram em março. Então, a gente estava indo para as escolas ainda nesse período de janeiro a março. Ocorreu a pandemia, as atividades foram interrompidas. E aí ficaram, assim, sendo virtualmente, a gente dando aquele apoio, né, virtualmente através do WhatsApp para as escolas, que elas é uma questão de aproximação, né? A ideia do grupo colaborativo é essa ideia de aproximação, de uma liderança compartilhada, uma ideia de coletividade mesmo, uma questão colaborativa. Então, sempre teve essa aproximação, né? Os professores e os diretores da escola acabam ficando muito próximos da gente. E aí veio a pandemia, as atividades foram interrompidas, e aí no segundo semestre a gente já começou a fazer os ciclos de diálogos integrados, que já foram, no caso a gente não podia ir para a escola, mas já ocorriam os minicursos e palestras, né, através do Google Meet. E aí foi durante todo o período. Só que realmente, acho que nesse primeiro semestre, as atividades ocorreram mais mesmo até março. Então, eu digo que de março até junho elas foram interrompidas, mas teve sim no primeiro semestre. Ok, então quando for no trabalho final, está atento aí, né? Bom, tem outras pessoas aqui na sala, se tiverem perguntas aí, é o momento, né? Seja para tirar dúvidas, seja para acrescentar alguma coisa que queira no trabalho. O horário da Carla, a princípio, vai até próximo das 10 horas, né? Às 9h56, né? Parece horário de aviação, né? Que tem até os minutos, então isso é importante também, né? Está bem organizado aqui
do evento. Professora Cláudia, minha orientadora, professor, acho que ela pode contribuir. Pode comentar. Então, Cláudia, aproveita que eu ia também fazer uma pergunta, porque lá no finalzinho do resumo diz que a aproximação interinstitucional tem se tornado benéfica, produzindo mudanças nas práticas dos professores da escola e da universidade. Eu tenho certeza que no trabalho completo vai aparecer a descrição dessas práticas. Se você, na sua entrada aí, quiser já antecipar um pouco, comentar, seria interessante. Sim. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer, né, pela oportunidade e gostaria de detalhar um pouco mais, né, esse trabalho que a gente desenvolve. Esse projeto que a Carla foi bolsista, ele, na verdade, ele é a continuidade do meu projeto de tese, né, que eu concluí o doutorado em 2018. E essas práticas, elas envolvem como é que eu diria, um conjunto de ações, né? Essas práticas envolvem palestras, minicursos, rodas de debate, oficinas, envolve processos de planejamento, né? Planejamento, a formação que nós desenvolvemos, nós chamamos de formação colaborativa em contexto. Todo o processo de planejamento é feito junto com as escolas. Por isso que nós iniciamos, fazendo um processo ao longo do ano, né? Então, nós começamos o diálogo com a gestão e equipe pedagógica antes da semana pedagógica. Então, a gente planeja as ações que vão para a semana pedagógica juntamente com eles. E aí, a partir desse planejamento, qual é o nosso foco de trabalho na escola? Pensar a melhoria dos projetos e a realização dos eventos científicos escolares, que são as feiras de ciências. Então, a gente não faz uma palestra isolada, mas é um processo. Então, nós vamos planejando juntamente com a equipe da escola. Nós fizemos, na Escola Maria Malha, por exemplo, nós fizemos uma sequência de encontros para os professores das séries iniciais e ensino fundamental menor, fizemos uma sequência para o ensino fundamental maior. O que era trabalhado nessas sequências de estudo? O processo do ensino por investigação, os processos dos projetos de investigação, né? Como construir um projeto de investigação, como desenvolver, orientar esse projeto junto aos alunos. Então, nós fazemos acompanhamento semanal, tá? Então, é o processo do planejamento, o acompanhamento, depois o planejamento da feira, todo o processo de organização, de avaliação dos trabalhos, e no final a gente faz o fechamento com uma elaboração de um relatório amplo sobre todo o percurso vivenciado pela escola. Então, esse é um exemplo de atividade. E, ao longo desse processo, também, a gente busca estabelecer o diálogo com a universidade, trazendo a escola para se inserir dentro de eventos da universidade, porque o que acontece é que muitos eventos que poderiam ser bastante produtivos, tanto para os professores da escola quanto para os alunos, acontece muito no âmbito da universidade, só aluno da universidade presentes, né? Então, essa é uma das coisas que acontece. Então, por exemplo, na jornada científica do ano passado, nós levamos uma escola para ir assistir às apresentações. Eles estavam no processo de organização dos seus projetos, então, essa ida dos alunos do 7º ano, do 8º ano, do 9º ano, para assistir às apresentações da jornada, isso foi em 2019. Né? Isso facilitou com que eles compreendessem toda a organização metodológica dos projetos que eles estavam desenvolvendo nas escolas. E depois nós tivemos também o outro momento, que foi a ida da caravana de um evento da universidade para conhecer as escolas, que foi a caravana da FEICITBA. Eles estiveram em 2 escolas, então interagindo, fazendo as rodas de conversa com os professores. Então foi uma interação onde há um diálogo assim mais próximo, entendeu? Essa inserção. Tanto a gente prepara a equipe da escola para vir para a universidade e a gente prepara os nossos grupos de acordo com os interesses da escola para estar na escola dialogando com eles. Isso acontece ao longo do ano. Ok, então, mais uma vez, parabéns a você, Cláudia, e a Carla, né, que conheci agora. A Cláudia já tenho acompanhado há mais tempo e fico feliz em ver que ela está agora já na fase da devolução, né, para, não só agora, já há muito tempo, mas agora devolvendo à sociedade aquilo que foi o seu percurso, né, de aprimoramento formativo com a tese que realizou, né, junto com colegas que a gente conhece que se dedicam muito a essas questões de formação de professores e esse entendimento de que a formação se dá no percurso, né, não é apenas num curso, mas é no percurso que envolve várias etapas.
Então, a todo o grupo que está envolvido aí, parabéns, a gente está chegando no limite da hora, até passou um pouquinho. E, sendo assim, eu já convido para os próximos a apresentarem. A princípio, teria um intervalo, mas eu creio que estejam aí a Bruna, que faz a apresentação do próximo trabalho, e também a Ediane. Então, sendo assim, se estiverem de acordo, a gente já vai. Bruna levantou a mão aqui. Se estiverem de acordo, a gente já... Aliás, desculpa... É Gabi, professor. Gabi, né? Gabi, disfarçada do Bruno. Eu vi Bruna, eu falando em Bruna, e eu vi Bruno, e aí fiquei confuso aqui. Mas é a Gabi. Oi, Gabi. Isso. Professor, eu queria pedir uma pausa de 5 minutinhos, porque eu estou com um problema no registro da frequência. Eu preciso atualizar a tela, tá? E quando fizer isso, eu vou sair da sala. Eu acho que vocês vão continuar na lista de espera, então, aos alunos, se alguém sair, é só pedir para entrar novamente, tá bom? Professor, é só o tempo de eu clicar no botão e voltar. Aí a gente pode retomar, tudo bem? Então, tá bom, você me avisa, por gentileza, tá? Tá bom. Obrigada, professor.